Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do Chama Clínica. Quase que vocês desistiram da gente, que a gente estava sumido, mas nós voltamos para ficar. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E Carol Messeder. E hoje nós vamos fazer um especial de final de ano, retrospectiva de ano, isso. 2022. Vamos falar algumas coisas que aconteceram com a gente em 2022 no hospital, principalmente, acho que todos os casos praticamente têm a ver com o nosso dia a dia, né? Então, Isso. acho que vai... Fatos que marcaram nossa vida em 2022. Boa. Fatos médicos. Fatos E não médicos. médicos. Os dois. Pode um médico e um não médico. Pode começar então, doutora Amanda. Então, vamos lá. Passou a bola, né, cara? Toma. Tem muito tempo que você Batata não vem quente, aqui. quente, quente. Na última vez eu acho que você não veio, Não vim, então não. assim... Não, depois ela veio. Ela não... Da última eu acho que veio, não? Acho que da penúltima. Eu tô em todas. Aham, você abandonou a gente algumas vezes. Então, ou seja, Ó, você vamos lá, vai eu tenho um caso começar interessante. Não sei se vocês sabem. Aconteceu esse ano comigo. Era um domingo. E eu tava evoluindo os pacientes no São José, os pacientes da cardiologia. Tava eu e a minha residente, a Brisa, que ela chama. Foi um Ela fato vai que lembrar. vai lembrar, foi um fato que marcou muita gente. Então eu tava no computador, no segundo andar. Tem muitos seguidores seus, né, Carol, que são alunos lá das ciências médicas. Um beijo. Então, eles vão saber, eles conhecem o hospital. Então, ali o segundo andar, o hospital é pequeno, né? E aí a enfermeira me chamou, falou: doutor, gritou no corredor, tem uma pessoa passando mal na rua. Aí eu desci, eu e a Brisa, e aí eu falei: gente, deve ser alguém que desmaiou, uma tontura, Nada né? E demais. nada demais, todo mundo faz um auê Escarcel, todo quando alguém passa mal na rua e tal. Mas claro que, como médica, né, a gente não pode nunca negligenciar, né, e negar um atendimento. Fui. Cheguei lá, tava um homem de 42 anos no chão. E tava acompanhado por uma irmã. E a irmã gritando que... Falei: o que aconteceu? Né? Ela falou: ó, ele desceu do carro. E antes de descer do carro, ele sentiu uma dor no peito e caiu. Aí eu cheguei, fui prestar o primeiro atendimento. Primeira coisa que a gente vê é o pulso, né? Quando eu olhei o pulso, parado. Então, quando eu vi que estava parado, eu comecei a reanimação cardíaca. E aí eu comecei a massagem cardíaca e a enfermeira... E todo mundo tava na rua: olha, vamos colocar ele na maca e vamos levar ele pra dentro do hospital. Eu falei: gente, não dá. Se colocar ele na maca, o tempo que eu vou perder de massagem vai ser muito grande. Traz o carrinho que fica na urgência, o carrinho de parada, pra cá. Não é o DEA, é um carrinho mesmo que a gente tem, né? DEA é diferente. É o carrinho de parada que a gente tem na emergência. Que você consegue desfibrilar. Né? DEA é automático. Então, a enfermeira trouxe o carrinho e eu lá na massagem, né? Isso, tanto de gente na rua, eu no asfalto. E nesse momento tava só você de suporte médico. Eu e a minha residente. E a residente. Né? A Brisa. Uhum. E aí, chegou o carrinho. Quando eu coloquei as pás, tava em ritmo de TV. Quando eu vi que tava em ritmo de TV, eu já peguei a pá e já dei o primeiro choque, desfibrilei. Continuei a massagem, né? Depois eu olhei o pulso, ainda parado. Dei o segundo choque. Depois do segundo choque, fiz mais um ciclo, né? De RCP. Coloquei o pulso voltou. Aí voltou e parece coisa de filme, porque geralmente quando volta, né? A gente volta inconsciente. A gente tem que entubar. Ele não. Ele voltou, já virou pro lado e começou a passar mal, querer vomitar, né? Então foi uma coisa assim... Aí depois que ele voltou do segundo choque, né, e das massagens, ele teve essa dor torácica, né, e aí a gente levou ele para a sala de urgência, entramos com ele para dentro do hospital e fizemos um eletro,
nele. Quando a gente fez o eletro, ele já estava acordado. Quando a gente fez o eletro, tinha um Supra em parede anterior toda. Então, assim, que sorte a dele, né? Ele passou mal. E ele foi buscar o pai dele. Inclusive, eu tava fazendo a alta do pai dele. A alta, eu tava no computador. Isso aí é história de filme O pai mesmo. dele tinha infartado, fez angioplastia, ele tava indo buscar. Eu que não conhecia, Qual né? idade? O filho, 42 anos. Jovem, né? Aí viu o Supra, falei, opa, ele tem que ir pra hemodinâmica agora. Então, ele passou mal em frente ao hospital, no serviço que tem cardiologia. E foi atendido por uma cardiologista. Por uma cardiologista. Ele ganhou um presente de Natal. Ganhou um presente de Natal. Nascimento, né? Natal Aí, é nascimento, sim. né? Exatamente. Renasceu mesmo. Nasceu. E aí liguei pro pessoal da hemodinâmica. O pessoal da hemodinâmica foi rápido. Levou ele pro CAT. Realmente tinha uma lesão suboclusiva no descendente anterior. Fez angioplastia primária. Então foi um caso que me marcou muito. E você que acompanhou ele quando ele subiu? Foi eu. Oh, que legal. Aí depois ele desceu, tirou foto comigo, Que né? legal. Foi aquela coisa toda. Né? Que, Legal, muito né? legal Me mesmo. agradeceu muito, né? E a residente nesse meio, assim, como é que foi a impressão dela? Ela... Ficou todo mundo. Eu fiquei com adrenalina no corpo durante 48 horas pra frente, né? O coração, né? A gente fica com adrenalina. E ela também, foi um fato também que ela nunca... Ela não vai esquecer nunca mais, esqueceu. né? A Não, residência. muito marcante. Eu cheguei lá na hemodinâmica, todo mundo me olhava, eu tava de calça branca, de asfalto, né? Minha calça foi toda, foi raiz mesmo, assim, no chão a calça mesmo, né? toda suja. E eu queimei ele, né? Porque na hora eu não coloquei o gel, nem lembrei de passar o gel na pá. E a gente, nesse momento, nem, né? Acho que não dava. Então, ele ficou com o peito todo queimado, com o tórax todo queimado. Vai vivo, né? Mas vivo, né? E eu até falei com ela, se eu queimei seu tórax. Você falou, o que é isso, doutora? Tô viva aqui, né? Isso não é nada, né? Então, foi E as uma condições coisa... não eram ideais não eram também, ideais. né? Tipo, negócio que realmente... Então, eu acho que Deus coloca, né, a gente em algumas situações que pra gente salvar, a gente é salvar vidas mesmo, né? A gente salva vidas realmente, assim, né? Em vários... É interessante isso quando a gente estuda, né? Tá, quem tá estudando isso, quem tá vendo isso, vê muita nos laboratórios de simulação, né? Quando a gente fala de reanimação cardiopulmonar, você falou dele acordando, né? Ele acordou porque ele foi prontamente assistido, né? Ele foi sim. a parada dele praticamente presenciada, né? Então, assim, por médico, né? Prontamente assistido por médico. E a gente vê isso, lê isso no livro, vê isso nas simulações do ACLS, desses cursos, a gente fica com aquela impressão, às vezes, que é muito teórico, assim. E não, né? Assim, é muito real isso. E prestar um bom atendimento, bem feito, você mudou a vida desse paciente, além de salvar a vida dele, você deixou ele sem sequela, né? Então, assim, E a sua decisão de reanimar ali naquele momento e não transportar ele foi decisiva, né? Porque a gente sabe que é a reanimação, é a massagem que exatamente, é... o atendimento imediato da parada, né? Então, assim, não... Porque o reflexo medular de qualquer pessoa é pegar a pessoa e levar ela pro... Pra dentro, né? Do hospital. Isso perde tempo, né? Então, assim... Perde tempo. Então, muito isso. legal, assim, eu acho que... E como que é essa noção, assim, que a gente tem que ter E medicina, a gente fala muito disso, né? A gente fala isso... talvez a gente falou isso desde o início, desde o primeiro episódio do Chama Clínica, que é se importar. Se importar com o outro, né? Então, assim, tinha uma pessoa ali e que a sua impressão inicial, mais um desmaiado na rua. Não é nada aquilo, a pessoa teve uma... Então, mas você foi lá, você viu a pessoa que estava passando mal, você avaliou, examinou. Então, assim, fez para aquela pessoa o melhor que você podia fazer. Então, isso é muito legal, uma história muito legal que eu acho que fica de exemplo até para os nossos ouvintes, né? Nossos seguidores, tudo, assim, de que a gente tem que usar a nossa técnica em prol do outro. Então, assim... E que fazendo isso a gente consegue salvar vidas, né? E salva mesmo, né? Então, assim, é muito legal. A gente tem... E tem hora que, diretamente, né? A gente fala que a gente salva a vida todo dia com pequenas
pequenas ações, assim. Mas fazendo isso é ali, né? Real time, né? Muito legal. Legal mesmo. E você, de mensagem, de então, eu acho que mensagem? tem. Não negligenciar, né? Uhum. Se importar. Não subestime, né? Não subestimar. Não subestime. É. Isso. E que realmente, nesses momentos aí, a gente a atuação do médico é decisiva, né? Assim, são os principais momentos que a gente consegue salvar o paciente mesmo, assim. Que a parada, eu acho que é o protótipo do que a gente tem na imagem da medicina de salvar uma né? vida. Né? Literalmente salva a vida, né? É. E salva mesmo. Né? Salva. Legal demais. Adorei esse caso. Não sabia. Você sabia? Não sabia. Tô doutora sabendo Amanda, hoje. escondendo ouro dos amigos. Tem várias coisas que eu escondo. Pra contar nesses Pra ficar momentos. Né? interessante. Depois eu vou aqui. contar, depois eu vou soltando. Você vai contar nesses momentos aqui. Aproveitar. Bom, o meu, eu acho que foi um que a gente viveu junto, na verdade, que foi agora no finalzinho do ano. Que eu até dividi com alguns seguidores no Instagram, com meus alunos, eu fiz questão de falar com todos. E quem estava com a gente de aluno na época, lá no internato, vai lembrar que foi um caso de um diagnóstico que a gente fez de uma paciente jovem com um câncer de mama avançado e que foi negligenciado aí por vários atendimentos prévios que ela fez. E me chamou muita atenção o fato dessa paciente vir com um quadro clínico tão florido, assim, e até de exame físico mesmo. Quando você batia o olho nela, eu lembro que as meninas, as residentes, contaram pra gente o caso antes da gente ver a paciente. E aí, é claro que a gente vai especulando ali, a partir do que elas vão falando. A gente tinha a imagem da lesão, que era na região cervical, que era uma lesão que chamava muita atenção. E aí, quando eu cheguei no quarto e vi, eu falei assim, gente, é pior do que eu imaginava. Quando eu vi o todo da paciente. E aí, a única coisa que eu pensava era falar assim, como que essa paciente está há 3 meses salpicando de pronto atendimento em pronto atendimento. E que conversando com ela, a gente viu que nenhum médico, pelo menos desses atendimentos por último, tinha examinado a paciente por completo, assim, porque não precisava você ir muito a fundo, não era uma coisa assim, nossa... Um diagnóstico difícil, não. né? Alguma coisa. Tava ali na cara. É óbvio que isso veio, a evolução, a apresentação clínica, a evolução da lesão, isso tudo veio de um tempo. Então, essa medicina retrospectiva que a gente fala, ela é muito cruel, né? A gente chega com um caso e fala assim, nossa, mas como é que o primeiro médico não viu? Cara, às vezes não tinha realmente o que ver lá no primeiro atendimento. Mas, assim, pelo menos no terceiro atendimento de uma lesão dermatológica que não está em melhora, a gente tem que pensar fora da caixa, assim. Eu acho que isso serve de lição para a gente colocar em qualquer caso clínico que a gente está acompanhando, assim. Sair da nossa zona de conforto e do comodismo. Isso aí é uma infecção que não está melhorando, vamos ampliar antibiótico. Não, isso aí é herpes, isso aí é não sei o quê. Porque isso é o mais fácil da gente fazer mesmo. Só que tem que ter raciocínio, porque a gente está mexendo com outras vidas. E, de novo, se importar, assim. E aí a lesão, né? A lesão na pele e aí, assim, é muito a lesão assustadora, né? Assim. Além da lesão da pele ser assustadora, não precisava muito. Eu nem encostei na paciente para ver que tinha um eritema ali, alguma coisa descendo pro colo dela. E as costas também. E parecia muita infiltração de neoplasia mesmo. E é claro que a gente só cumprimenta quem a gente conhece, e a gente fala isso tanto aqui, porque a ideia, inclusive, do podcast é a gente dividir essas vivências para que os ouvintes, alunos, ou residentes, ou colegas possam usar essa experiência, usar esses casos para identificar mais fácil alguma coisa, ou não ter que passar por isso para adquirir aquele conhecimento. Então, o conhecimento, a ideia é da gente trazer ele mastigado aqui para todo mundo. A primeira vez que você vê aquele caso é difícil mesmo, às vezes você não vai pensar em câncer, né? Mas pra gente que já tem um pouquinho mais assim, de vivência, bate o olho ali e fala assim, gente, pra mim isso aqui é alguma neoplasia e tal. Mas mesmo que você não tivesse essa hipótese diagnóstica, vendo a paciente na ectoscopia, você já tinha que pensar... Pelo menos alguma coisa estranha tá acontecendo. Não, e alguma coisa estranha que eu tenho que examinar essa paciente toda. Exame físico completo. Acho que é um dos pilares do raciocínio clínico. Que é a anamnese, exame físico completo. E aí a nossa bagagem teórica pra gente juntar todas as peças daquele quebra-cabeça. E eu acho que uma coisa muito importante,
cansado de falar isso para os residentes, principalmente. Quando a gente está diante de um caso, qualquer caso, em qualquer situação, a gente tem que começar do zero. Eu conheci um paciente, recebi um paciente na unidade de internação oriundo do pronto-socorro. A história que ele contou no pronto-socorro é a história do pronto-socorro. Eu tenho que colete a história. Essa paciente, ela precisava de sentar com ela e me conta tudo de novo. Então, assim, tudo de novo. Que mania, né, que tem, né, os residentes de olhar o que foi escrito e repetir. Mas, não, porque né? ela chegou pra gente, é claro que tinha essa dúvida, assim, será que é só isso mesmo? Mas ela chegou como uma lesão, um herpes zoster que não tinha sido tratado, porque tinha sido tratado como uma lesão, uma infecção bacteriana. Então, começaram a ciclovir... Você vai repetindo isso, essa história. A ciclovir vai fazer efeito. E você vai só... É aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E vai aumentando o ponto mesmo. A história só vai ganhando mais problemas e nenhuma solução. Quando você retorna, vamos fazer do zero. Vamos tirar tudo que tá sendo feito. Não fazer nada, muitas vezes, é fazer muita coisa. Tirar um monte de intervenção fútil que você tá fazendo pro doente, é fazer muita coisa. Então, assim, quando essa doente chega, esse monte de intervenção, já tava... Não, tinha rifocina que ela tava passando. Já tava... O trem tava todo laranja. De antibiótico. Ela tinha passado quadriderme, que é a pomada do clínico. Clínico não sabe nada, passa quadriderme. E se não melhorar... e se não melhorar, aí você começa a desconfiar. Até uma dica, né? Não melhorou com quadriderme, desconfia. Desconfia. De alguma coisa. Os dermatos estão chorando, é só a vida, gente. Mas cada um no seu caso quadrado. Se o caso não vai bem, se o caso não evolui, medicina muitas vezes é evolução. Isso. Mesmo do caso. E a gente estava diante de uma paciente que claramente ela não estava evoluindo bem. Ela estava uma piora rápida e progressiva. E nesse ponto, nessa altura, a gente até foi junto no quarto, né, primeira vez. E aí, nesse ponto, ela já estava com edema enorme membro inferior, membro superior. Então, quando você batia o olho, falava assim, gente, tem caroço nesse ângulo. Beleza, não faço ideia, eu sou um acadêmico que tô examinando essa paciente pela primeira vez. Como acadêmico, eu tenho que ter a noção de que eu vou ter mais pistas se eu examinar a paciente direito. E aí, pasme, apesar da lesão descendo pro colo dessa paciente, a gente foi primeiro a examinar a mama dessa paciente. Eu pedi licença, tinha uma negligência ali, uma autonegligência da paciente, isso também é importante colocar. Porque quando a gente perguntava para ela... e perguntava diretamente, olha, tem alguma coisa na mama? Não tem nada, minha mama tá meio vermelha, mas o que ela falava que era? Era estria na mama. Eu falei, bom, eu vou te pedir licença, eu vou ter que examinar sua mama. E a mama dela tava aquela figura de livro do carcinoma do Kitalicita, aquela casca de laranja. E aí... eu falei, toda dura, assim. Então, uma pessoa consegue ver que tem uma alteração ali, ela mesma. Só que existiu uma negligência por uma história familiar, por um quadro dela já de uma doença, história, né? Enfim. Ela era quem cuidava do filho. Então, ela não podia adoecer. Então, ela não queria... Uma negação. Uma negação em torno da doença. E ela falava muito marcadamente. Minha lesão começou no pescoço. Poxa, que câncer de mama é esse que começa no pescoço? Só que a nossa impressão foi, não começou no pescoço, começou na mama mesmo, ela não viu. E negligenciou e aquilo foi alastrando e isso tudo era câncer de mama. E isso é uma outra coisa interessante também. Então, assim, que até... socialmente, muitas vezes, dependendo do contexto social da paciente, e é importante a gente entender isso, aquilo para ela não é aceito. Mulher ter o câncer de mama, para ela é um tabu, a mulher ganha estigma, câncer é igual a óbito, não tem tratamento. Ou tirar a mama, ficar mutilada, mutilação. Né? Então, assim, isso vai... Ou um tratamento de quimioterapia que vai deixá-la longe de quem ela precisa cuidar. Exato. Então, olha, assim... E assim, o tanto ali do conhecimento, das informações que a gente tirou... que não eram diretas, era na nuance ali da conversa mesmo, sabe? Da anamnese, de você sentar
pegar todos os exames e falar assim, peraí, deixa eu ver tudo. É gastar tempo no quarto do paciente. Esse paciente você não vai ver em minutos, não. Você vai gastar tempo. Chegar, às vezes você desconstrói, porque o paciente às vezes fica assim, nossa, vou repetir essa história toda de novo. Você fala assim, olha, eu sei que você já contou essa história 1 milhão de vezes, mas eu preciso escutar de você de novo, porque existem peças aqui que eu não tô conseguindo juntar. Vamos contar de novo? Me conta desde o começo. E, assim, a maioria dos pacientes você desarma com essa abordagem. E depois você examina o paciente completamente. Quando a gente examinou, eu falei assim, gente, como assim, sabe? E isso me chamou muita atenção. Ela foi examinada por vários médicos. Aquela lesão que não melhorava, que ninguém questionou. Então, isso faz questionar a forma como a medicina tem sido feita, sabe? Assim, é difícil julgar mesmo, nosso papel nem é esse, mas é levantar uma reflexão mesmo, assim, do qual que é o atendimento que você quer prestar para o seu paciente? Não é o tipo de atendimento que eu quero prestar pro meu paciente. E aí, depende só de você. É bom demais quando uma coisa depende só da gente. O exame físico depende só de você. Ah, propedêutica, terapêutica, tudo bem. Isso aí depende do sistema. Agora, o exame físico é só de você. A anamnese, exame físico é só do médico. Então, acho que deixar esse recado, não gostaria de fechar o ano sem levantar isso, assim, para os nossos ouvintes. Da importância desses conceitos fundamentais, assim, que a gente tem na medicina. Propedêutica é complementar, exame laboratorial é complementar. A base é uma anamnese bem feita, gastar tempo com o paciente, é olhar no olho do paciente, identificar o que ele está falando para você ali na linguagem não verbal. Muita coisa do que ela tirou, a gente percebeu, ela não estava falando. Eu percebi que ela estava negligenciando, não foi porque ela me falou. Você tem que se envolver, né? Na hora ali. É compromisso mesmo com o que você está fazendo, sabe? Então, acho que isso foi marcante para mim. Eu acho que a gente não tem nosso papel, assim, de novo, se importar mesmo, e mesmo com o paciente que ele parece que não está se importando. Porque, na verdade, ele só tá negando muitas vezes, sabe? Ele tá só... É o que a gente chama de negação. Ele tá se importando com aquilo. Aquilo tá incomodando. A pessoa tá morrendo de medo do que é aquilo. Morrendo de medo. Então, assim... E ela tava com muito medo. O tempo todo. Ela morria de medo. Então, assim... E a reação dela inicial foi até combativa. Sim. Tipo assim, não quero fazer esse exame de novo. Não, já fiz 10 exames. Vocês não descobrem o que eu tenho. Calma. Eu tenho certeza que não é câncer, né? E assim, de novo, assim, muitas vezes a gente, e isso é outra coisa que me chamou muita atenção nesse caso, assim, suspeitou-se de um câncer de mama no meio desse caminho todo que essa paciente percorreu por conta de uma tomografia que mostrou um nódulo na mama. E assim, ela tinha um exame físico de um câncer de mama. Pelo menos de uma suspeita de. Ela não precisava de uma tomografia. Ela fez uma tomografia. E que nem era o exame de escolha, né? Se a gente tivesse, por exemplo, palpado ali e visto a suspeição, era outra coisa que a gente ia fazer, então, né? De novo, assim, a gente usar a ferramenta a nosso favor. Usar a ferramenta para ajudar a nosso favor no sentido de ajudar o paciente. Muitas vezes a gente fica perdido outra coisa que acontece com muita frequência, a gente perdido no meio daquele monte de exame e, de novo, a história do paciente nunca é contada. A história passa batido. Eu tinha um professor na faculdade que falava que 90% do diagnóstico está na anamnese. Ninguém valoriza a anamnese hoje. Ninguém não, né? Assim, muitos médicos não valorizam a anamnese. Então, assim, a gente tem que valorizar a conversa com o doente. A gente costuma brincar com os residentes que muitas vezes o paciente te conta o diagnóstico. Ele te conta, ele tá te falando o diagnóstico. Ele tá ali, ó. Te entrega o diagnóstico e só... Agora, tem que ter tempo, tem que ter interesse, disposição. Não ter preguiça, porque demanda mesmo, energia. E impressionante, assim, me marcou muito. Quando ela tava pra ter alta, a feição, a face, tudo dela mudou, sabe? Assim, virou uma outra pessoa, né? Eu tô melhorando mesmo, porque ela fez quimioterapia logo, né? Assim, então a gente começou a QT lá, o pessoal começou a QT pra ela já na urgência.
E melhorou muito. A gente teve notícia, a gente teve foto dessa paciente. Recentemente. Um mês depois, a lesão tá pequenininha. Então, assim, olha só, ela voltou à funcionalidade. O braço dela não tava conseguindo dobrar o braço de tanto edema. E ela viu e falou assim, eu tô melhorando mesmo. E aí ela olhava e falava assim, muito obrigada. Foi emocionante, assim, porque era uma paciente que estava negligenciando todo aquele quadro, que passou pelo baque do diagnóstico, de um diagnóstico difícil. Ela ficava a maior parte do tempo sozinha, então não tinha esse apoio, que é fundamental nesse momento de um diagnóstico difícil. E ela conseguiu, assim, segurar a barra, apesar de tudo. Então, esse caso aí é um casão de 2022. E foi no final do ano, né? Pra fechar o ano, né? Foi no finalzinho. E o seu, Fabrício? O meu, que a gente acompanhou junto, fiquei pensando aqui enquanto a gente estava conversando se até nos outros locais que eu trabalho, assim, a gente vê muito caso interessante, muito caso legal, mas assim, talvez esse caso tenha sido mais desafiador que a gente teve esse ano. Da nossa equipe, eu acho que se vocês discordarem, vocês podem falar, mas até nos outros locais que eu trabalho, nos outros pacientes que eu vi, esse foi o mais desafiador em vários sentidos. A nossa equipe é melhor em tudo, em todos os aspectos, em relação às outras, entendeu? Então tudo aqui é muito mais interessante, né? Isso aí não é novidade pra mim, mas eu não falei de interessante, vai dar de casos desafiadores. Eu não falei de casos desafiadores. Então, casos desafiadores são casos interessantes também. Não, melhores não. Não falei melhores. Tá bom. Desafiadores, eu acho que e esse caso me marcou muito. Eu não tenho dúvida que marcou muito nossa equipe. Foi o caso de um paciente, a gente até citou em algum episódio nosso aqui já esse caso, mas o caso do paciente da hipertrigliceridemia. Vocês vão lembrar. Esse paciente interna com um quadro de um mal-estar inespecífico, bem arrastado. E a gente, e na investigação, a gente conversando com ele, isso vinha se arrastando muito tempo num paciente também com uma preocupação mais precária, e um cuidado mais precário com a saúde. E esse doente vem também se arrastando com exames médicos e a coisa foi se desenrolando até que ele interna com uma hipertrigliceridemia muito importante. Ele não tinha condição de fazer exames laboratoriais. Então, e talvez uma coisa que angustia hoje em dia médico, né? Você pede um monte de exame e não sai nenhum resultado. Não saía nenhum resultado. Porque o sangue dele era tão lipêmico, as amostras eram tão lipêmicas que elas não viam resultado. Só viam triglicérides nas alturas e mais nada. Você não sabia mais nada do doente. Nenhuma informação. E assim, o paciente também tinha algumas lesões de pele, uma exoftalmia, e a gente procurando, tentando fazer exames laboratoriais desse paciente, e ao mesmo tempo pesquisando critérios de gravidade. Até que a gente começa a tratar a dislipidemia dele. Ele já usava um fibrato. A gente associa uma atorvastatina numa dose alta, 80 mg de atorvastatina. Ele usava simvastatina, né? Usava simvastatina. A gente trocou para atorvastatina e junto com o fibrato para ver se baixava o triglicérides. Aí isso, aos poucos, o triglicérides foi começando a baixar e a gente começou a investigar. Primeiro a causa, porquê desse triglicérides alto. Estudamos, corremos atrás, lemos trabalhos para tentando encaixar ele em alguma síndrome, mesmo que rara, mas ele tinha história familiar também de hipertrigliceridemia. E aí a gente estudando, correndo atrás disso, ele começa a melhorar do ponto de vista de triglicérides. Ele tinha essa exoftalmia, era lipemia retinalis, né? Que é o acúmulo mesmo de gordura. Então, assim, era uma das alterações da doença dele, que já a gente conta. Então, esse doente, e durante o tratamento, esse doente, ele começa a fazer uma insuficiência renal.
durante o tratamento da hipertrigliceridemia. Até então, ele só tinha isso de diagnóstico. E uma etiologia que a gente não tinha identificado, porque a gente ainda aguardava exames ainda para fazer o diagnóstico. Então, aí ele começa a desenvolver uma insuficiência renal dentro do hospital, ele não interna com insuficiência renal, pelo menos não identificada, e começa a piorar a função renal progressivamente. Não oligúrica, né? Uma insuficiência renal aguda, não oligúrica, ele tinha uma diurese normal, mas uma creatinina e uma ureia progressivamente em ascensão. Até que, chegando com uma creatina de próximo de 8 ou 9, a gente... E antes disso, só te interrompi porque fica emocionante essa parte. A gente tava se quebrando a cabeça e falou assim: pronto, é outra, porque a gente já tinha chegado na síndrome nessa altura do campeonato. A gente tava procurando uma unidade diagnóstica, não é? Isso, uma unidade diagnóstica. A gente falou assim: gente, não é outra coisa. Duas coisas, né? É uma coisa. Vamos tentar achar. E fomos quebrando a cabeça. E fomos tentando buscar exatamente uma alternativa diagnóstica que explicasse tudo, porque geralmente é uma coisa só que explica tudo. Exatamente. Aí fomos atrás de medicação, falou, alguma medicação. Aí revimos a prescrição dele, tinha praticamente nada, tinha esses 4 itens. Tinha um pantoprazol sobrando lá que a gente tirou também, que podia estar contribuindo para alguma coisa. E aí ficou o fibrato, a atorvastatina e... Sintomático. Não tinha mais nada na prescrição dele. Ele não tinha hipertensão, não tinha nada. E o rim piorando. Zero. E o rim piorando, até que a gente resolve pedir uma biópsia renal. A gente precisa... E isso poderia ajudar muito a gente no diagnóstico da doença dele. Pode ser que pelo rim a gente chegue na causa até do triglicérides alto. Algumas hipertrigliceridemia, algumas dislipidemias familiares, essas genéticas, cursam com disfunção renal. E nós vamos aprender isso ao longo do caminho aí. E aí pedimos a biópsia renal. Nesse caso, nessa altura do campeonato, a nefrologia já estava no caso, principalmente por conta da biópsia. E eles também reviraram o quadrado do paciente. Eu lembro, foi muito engraçado, que a nef falou assim, mas vocês já fizeram tudo? Eu falei, eu sei, mas só que a gente não consegue pensar mais em nada. E aí vai para a biópsia. E aí, uma coisa importante desse paciente é que esse paciente era testemunho de Jeová. Mas até então, gente, isso gerava na gente zero preocupação. Testemunho de Jeová, ele não pode receber hemotransfusão. E em nenhum momento esse paciente precisou de hemotransfusão. Nenhum momento, até então, no caso, ele estava muito bem. Isso pra gente não preocupava. Mas tá bom. Pedimos a biópsia renal. A hemoglobina dele nesse dia era 8,3. E assim, muito estável. Muito estável. Ele tinha internado com 10, estava consumindo ali, mas falou... super estável. Assim, em nenhum momento isso nos estressou até então. Mas isso a gente já sabia dessa informação e vai para a biópsia renal. A única coisa que não poderia acontecer na biópsia renal desse paciente era ele sangrar, óbvio. E aí a gente conversando numa quinta-feira, a gente falou assim, não, gente, fala sério, nunca vi o paciente sangrar muito depois de biópsia renal. 1% sangra. 1% sangra e realmente assim, é raríssimo. Muito raro. Ele vai para a biópsia renal na sexta-feira de manhã. Foi na sexta-feira de manhã. Foi isso mesmo. A biópsia renal dele foi na sexta de manhã. Que foi... Foi terça. A gente pediu na sexta. Verdade. Aí o pessoal lá até conseguir fazer, imobilizar, foi na terça. Foi na terça-feira, é verdade. E quanto que tava a creatinina dele, você lembra? A creatina dele já estava em 12 já, 10 ou 12. Acho que era 10, era 10. 12 foi no final de semana. E aí a gente começa a conversar, e o paciente vai para biópsia na terça-feira, na quarta esse paciente amanhece com hematúria franca. Franca hematúria. Foi um dia que você foi no hospital. Mas muito hematúria. E a hemoglobina sai de 8, já cai para 6,8. Lembrando que o paciente é testemunho de Jeová, ele não pode transfundir. E aí, na quinta-feira, nova hemoglobina 5,8. De novo, o paciente estável, mas nessa altura do campeonato já com sintoma da anemia aguda, porque ele sangrou rápido, né? Foi rápido a queda hematimétrica dele.
E a gente E não a gente podia... fazendo tudo que a gente podia, né? Até umas coisas que não tinha tanta respaldo para uma injúria renal aguda, que é a eritropoetina, mas que nesses casos é o que a gente tem. É o que tem pra fazer. E sulfato ferroso, né? Que era o... Ferro e eritropoetina. Noripuro, Fomos dando ferro e eritropoetina. E o doente, fizemos um ultrassom do paciente, estava com um baita de um coágulo dentro da bexiga. E não parava de sangrar. Isso foi na quinta. Tô só lembrando. Na aqui, sexta. mas é- Na Eu sexta-feira. tinha esquecido desse caso. Meu Deus, esse Tá caso louco. dei de Agora eu tô detalhes. lembrando porque eles queriam operar. Na Eu sexta-feira. tô lembrando. Quando foi na sexta-feira. Aí a hemoglobina estabilizou. Era 5,8 também. A gente falou assim, para de coletar sangue. Aí paramos de coletar. Não, e não parou, né? Não parou. Foi parado no final de semana. E aí quando foi na sexta-feira, a gente. A urologia avalia o caso, tem que ir pro bloco. Aí, com 5,8 de hemoglobina, creatinina de 10 na ocasião, já era quase 11. Para ir pro bloco, tinha que dialisar. E para dialisar, tinha que transfundir, porque é impossível você dialisar um paciente na situação que ele estava com uma hemoglobina de 5,8 sem transfundir. Ele ia parar na diálise. Então, aí, nesse dia, foi você que falou, para não, foi atrás do urologia e falou, não vai operar. A urologia passou no quarto, mandou ele ficar de jejum e falou que ele ia levar ele pro bloco. Avisou que ia levar ele pro bloco, tava tudo certo, que o paciente ia ser operado. Eu tava no salão, a Amanda me ligou e falou assim, Carolzinha, Aí a gente ficou maluco, todo mundo, não vai operar. Não vai operar, não tem condição. Salvadora da Pátria de novo falou assim, não vai operar. Não, mas tem que operar, não vai operar. Não tem como operar. Se operar, Aí teria que transfundir. E aí, gente, nesse caminho, assim, aí a gente já começa, aí sai um pouquinho da questão técnica e vai pra questão que vai além da medicina moral, mesmo. Ética, aí vai tudo, né? Ética, jurídica, tudo. E a gente foi estudar tudo isso de novo, né? Então, além dos desafios técnicos desse caso... Você virou especialista em hipertriglicerimia, né? Hiperquilomicronemia. Eu cheguei, eu tava de férias, eu cheguei e você já tava dominando tudo. Eu peguei a parte da insuficiência renal pra frente. Aí, nisso aí, a gente já tinha feito esse diagnóstico, verdade. Já tinha feito o diagnóstico disso. E aí, ele pegou e... Foi, inclusive, premiado esse caso no Congresso de Clínica Médica. Exatamente, foi mesmo. Não, mas tinha que ser, né? E aí, na sexta-feira, define-se que não vai operar. E a gente morrendo de medo, porque em algum momento ele teria que transfundir. Ou podia precisar de transfusão. E aí, na sexta, saiu o resultado da biópsia. Aí, a biópsia renal desse paciente sai na sexta-feira. Um resultado parcial. Que era de uma necrose tubular aguda. Aí a gente caiu pra trás, falando, não é possível. Não ajudou nada. Nada. Não é possível que esse paciente... A gente tava querendo um trem mirabolante pra pulsar esse paciente, pra conseguir resolver a vida dele. Resolver o problema dele e acabou que resolveu, né? Mas necrose tubular aguda, tá. Uma informação que pra gente não acrescentou. A gente pensava que em outra glomerulopatia qualquer. Mas fomos de novo rever a prescrição do paciente. A única coisa que pode estar causando isso é a estatina. O fibrato ele já usava. A única coisa que a gente acrescentou na prescrição dele foi a estatina. E aí, o pessoal da ANEF também quebrando a cabeça. Eu lembro que uma vez eu tava dando banho na Helena, à noite, a Marina da ANEF liga e fala assim, Carol, tô aqui revendo a prescrição desse paciente. Era tipo numa quarta. Vocês já tiraram tudo, só tem o fibrato e a estatina, que é super pouco associado a isso. E entre o fibrato e a estatina, é mais estatina, mas o fibrato também pode dar. E se a gente tirar, a gente vai piorar a doença de base. Eu falei, Aí na sexta não teve como, né? A gente teve que optar por um ou outro, estatina um pouquinho mais frequente. E aí, acabamos para suspender a estatina. Definimos a estatina que vai sair. Sai a estatina na sexta-feira. Então... E a gente foi até na literatura com alguns casos raros, mas... E era só relato de casos de trabalho, assim, não tinha grandes coisas sobre isso. De associação de estatina com necrose tubular aguda. Raros casos. A gente vai ver mais por rabdomiólise, mas diretamente pela droga, raríssimo relato de caso só. Ok, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem de palpável na mão, vamos fazer isso. Tá bom. Sexta-feira a gente suspende a estatina. Quando é no sábado... Não, aí só um PS, assim, dos bastidores. Na sexta, o pessoal da ANEF tá assim, tem que dialisar.
Aí eu, não, vamos esperar, porque dialisar vai ser difícil, tem todos esses pormenores aí e tal. Você tá pedalando diálise pra sábado, porque você sabe que não sou eu que tô aqui, não sei que tá, que sou eu. Então, assim, até essa brincadeira rolou, por quê? Assim, seria um milagre ele melhorar. Isso ele já tava batendo creatina de 12, com ureia lá nas tampas. Não tinha urgência, né, dialítica. A gente só não dialisou esse paciente porque ele era testemunho de Jeová. Exatamente. E o medo do coágulo obstruir e ter um componente pós-renal. Teve isso, exato, sim. Você vem daí, mais uma. Isso. E aí a gente tava falando, porque para dialisar tinha que transfundir. Aí a gente fez o paciente assinar um termo de recusa de transfusão, porque a gente não poderia dialisar ele mesmo. A gente fez, ele assinou o termo direitinho. E vale a pena a gente colocar aqui para eles que esse termo, apesar de assinado e tudo, a gente foi na literatura aí do direito estudar que não respalda o médico em caso de emergência médica. Sim. Então, isso aí é muito difícil, a decisão, tarará, tem tudo envolvido, mas em caso de emergência médica, o médico tem a decisão na sua mão e aí... Risco de vida do paciente não tem discussão. Não tem discussão, tem que transfundir. Tem que receber a transfusão. Isso ninguém tira de nós essa obrigação de salvar a vida. A gente tá falando de salvar a vida, né? Alguns minutos atrás, a gente precisa de transfundir. É emergência, o paciente está em risco iminente de vida, de óbito, né, de morte, tem que ser transfundido. Mas esse paciente, como ele estava completamente estável, ele não tinha risco de morte naquele momento, a gente não tinha, aí nesse caso não se deve transfundir. Isso. Mas a hemoglobina está muito baixa. Não vai transfundir. E foi isso que a gente segurou. A gente segurou a diálise por conta da transfusão. Às custas de muita terapia em grupo, que a gente ficava em casa assim. Meu Deus do céu. É para também um aprendizado pra gente segurar a ansiedade. Segurar né? nossa ansiedade. Mas isso é uma coisa que a gente sempre fala. Né? Que eu acho que foi uma grande lição que a gente também teve nesse caso em conjunto. Dúvida. Aí no final de semana, eu lembro que a creatina desse paciente... De sexta pra sábado caiu. Parou de subir. Parou de subir a creatinina, não caiu. Verdade. Mas eu lembro que eu comemorei isso, no sábado. A gente falou que ponto chegamos comemorar a creatinina de quase 12. Mas ela parou de subir. Verdade. Sexta 12, e a sábado 12. hemoglobina estabilizou. E a hemoglobina parou de cair. Quando foi no domingo, eu lembro que eu brinquei com a equipe da Marina, que tava no final de semana, se eu não me engano. Cheguei, ela falou assim, nossa, falei, que ótimo. Ela olhou pra mim e falou, ótimo? Eu falei, só, tá uma tragédia, tá ótimo do jeito que tá. Aí ela tá assim, eu falei, Marina, vamos fazer exame amanhã e depois da manhã nós vamos dar folga pra esse doente. Ela olhou pra mim, como assim? Eu falei assim, não, faz amanhã e depois a gente deixa ele sem exame. Por quê? Ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não para de coletar exame desse doente, pelo amor de Deus. Tem uma hemoglobina de 5 e 8, se a gente ficar coletando, daqui a pouquinho a gente tá fazendo anemia. A gente coletou quando foi no domingo, aí sim, de 12 para 10. Na terça-feira a gente repetiu 9, 8, o paciente recuperou a função renal. Qual que foi a abordagem terapêutica? Suspensão da estatina. E aí a gente fechou e foi motivo da publicação duas coisas. Uma síndrome rara, né, causando hipertrigliceridemia, uma síndrome genética rara, e, no mesmo caso, no mesmo paciente, uma insuficiência renal aguda causada por uma estatina que gerou necrose tubular aguda. Isso do ponto de vista técnico, médico, né? Então, assim, isso, se não bastasse isso, um paciente testemunho de Jeová que nos ensinou resiliência e paciência. Verdade. Então, assim... E tanto a força da relação médico-paciente ali com esse paciente. Porque ele ficou por quase 10 dias, os primeiros 7 dias sem diagnóstico, e um paciente que estava cheio de alterações ali, do ponto de vista metabólico muito ruim, apresentação clínica florida. E a gente chegava no quarto e falava assim, olha... A gente não sabe o que tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Nós estamos pesquisando, estamos afastando cada dia com o resultado de exame, a gente afastava uma coisa.
Mas é muito difícil, é muito angustiante para a família quando a gente não tem um diagnóstico, a gente não chega num diagnóstico rápido. E isso acontece às vezes. Muito, e quando né? isso acontece, a gente só não tem um embate ali, só não fica pior as Por causa coisas da quando relação. eles têm essa confiança Uhum. e essa boa relação médico-paciente. Mas de onde que vem isso? Isso não vem de... isso é construído. E isso é construído de uma maneira, assim, de... A família tem que enxergar, olha, eles não sabem o que está acontecendo. Mas eles estão buscando e correndo atrás do que está Vendo o muita empenho da gente, transparência, né? muita transparência e saber que tem coisa que é difícil em qualquer lugar. Então não é porque na ausência de... Mas a família não sabe disso. Não sabe. A família, isso é uma coisa que isso é uma lição. Que a gente fala assim, que a gente tem que fazer a família entender isso. Porque hoje em dia, e a gente vive nisso, gente, o mundo é imediatista. Sim. Tudo é rápido, tudo é ágil. As coisas são imediatas. Num clique, eu tenho uma resposta. E não é assim. Medicina não é assim. E ainda mais quando o paciente está piorando, né? Porque quando está melhorando e a gente não sabe o que tem, tá tudo bem. Agora, quando o paciente está piorando e a gente não sabe o que tem, é muito angustiante. Então, assim, transparência, construa a relação com o seu paciente de confiança, demonstre para ele tudo que está sendo feito, tudo, e faça ele entender o processo. Faça ele entender o nosso raciocínio. Às vezes a gente, na hora que a gente está no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tem nem tempo para isso, mas nesses casos tem que parar e falar, olha, nosso planejamento é esse, o paciente tem que entender o plano, não pode, de jeito nenhum, numa situação dessa, o paciente ficar, que já é difícil, a margem perdido. Porque o paciente fica, primeiro, ele não sabe o que ele tem, ele não está seguro do que está acontecendo e a gente não está dando essa segurança para ele. E a segurança, na nossa insegurança, é passar por cima das nossas angústias, das nossas dúvidas, dos nossos perrengues, das nossas discussões. Isso não deve chegar no doente. Fabrício, e tem uma coisa que eu aprendi com você, é a questão que você sempre fala com a gente, a questão da ansiedade, né? Que a ansiedade da família não pode passar pra gente. É da família. É uma coisa que eu aprendi muito com você. Eu também. Né? Desde que a gente começou a trabalhar junto. Né? Essa a gente tem que colocar, absorver, assim, entender e falar, aquilo, opa, mas... isso não é meu, porque senão a gente não consegue trabalhar, né? Assim, a gente não consegue pensar tecnicamente, né? O que... a gente trabalha com angústia, né? Isso é uma coisa assim, muito interessante que você fala e traz pra gente, pra mim, pra Carol. A gente trabalha com angústia. A gente trabalha com a angústia do outro. Não vai chegar ninguém a gente que não esteja ansioso, angustiado. Ele pode não te demonstrar, mas que ele tá ansioso, angustiado, nervoso, sofrendo com tudo que tá acontecendo, ele tá. Então, assim, e esse paciente era um paciente super humilde, uma pessoa super simples, mas assim, muito, mas que o tempo todo queria entender. Então, assim, e foi muito importante essa construção com ele, que ele foi acreditando na gente, e a gente foi mostrando pra ele, olha, o caminho tá difícil, mas a gente tá indo. E até nos momentos, porque tem essa fase em todo paciente, assim, mais complexo, que é de questionamento, assim, que até o paciente, o familiar fica combativo. Mas não era assim isso ontem? Era desse jeito? E aí, nesse momento, é muito importante todas as equipes que estão no cuidado do paciente conversarem e falarem na mesma língua. A gente sempre fala isso, a gente preza muito por Coerência, isso. Né? Coerência, E quando eu falo que o médico, o clínico é o... como é que fala? Eu esqueço sempre que eu falo. Maestro. Eu falo e esqueço 100% das vezes que eu falo. Mas o clínico é o maestro. Porque a gente que tem o papel ali é fundamental de gerir isso. Então, ativamente, liga para a nefro, liga para o urologista. Ele só não foi para o bloco porque você teve esse papel ali, protagonista, de ligar e falar assim, olha, ele não pode ir, ele tá com hemoglobina de tanto e tanto e tanto, e ele não vai.
A gente, como dono do paciente, a gente fala assim, mas é porque é isso, gestor mesmo. E conversar, olha, vou passar no quarto, falei isso, isso e isso. Não, beleza, Carol, vou fazer assim, assim, assado. Isso foi fundamental. E eu acho que uma grande lição pessoal, assim, o tanto que o trabalho em equipe é poderoso mesmo, assim. Nós, como equipe, foi um desafio técnico para mim, um desafio do paciente em si, de lidar com o testemunho de Jeová, porque existe a crença, existe o respeito religioso. Então, isso tudo, saber lidar com isso tudo no mesmo caso, foi um grande desafio que foi superado de maneira mais tranquila, porque a gente estava trabalhando e a gente trabalha bem em equipe. Então, o valor disso, assim, do nosso dia a dia e de dividir isso com vocês é uma alegria. Um prazer inenarrável. Mas é equipe trabalhando mesmo em equipe, assim, dividindo e somando, né? Dividindo as responsabilidades e somando as visões, né? Então, assim, a gente não... Isso sempre tendo o paciente como um denominador comum mesmo, nas nossas decisões. E a gente faz isso, assim... E eu acho que é isso que você está falando, negócio de ansiedade, tudo. Eu acho que passar por isso sozinho é impossível. Passar como médico. A gente divide as nossas ansiedades, a gente tem que passar. E por isso a importância do trabalho em equipe. A gente dá subsídio pro outro. E dá às vezes embasamento pro outro. Um sofre mais com uma coisa, o outro com outra. Por isso que é tão legal. E assim, e aquilo olha, a Amanda naquele dia tomou a decisão, mas e ao mesmo tempo, a gente já fez isso várias vezes, poderia ter sido eu, poderia ter sido a Carol, poderia ser qualquer pessoa que chegar ali e falar assim, olha, tá todo mundo desesperado para fazer alguma coisa. Tá todo mundo querendo fazer alguma coisa pelo doente. E na hora que você começa a ter muito médico ainda, aí, médico, muitas especialidades, vamos colocar assim. Não é muito médico, muita especialidade olhando. Você começa a ter alguém para gerir isso no sentido de, calma lá, isso vai fazer, isso não vai fazer, porque nisso a ansiedade atrapalha. A ansiedade de fazer alguma coisa para o doente, ela vai ser deletéria. E seria, para esse doente seria. Nossa, demais. Muito deletéria. A gente pensa, segunda-feira tava todo mundo respirando aliviado, falando assim, gente, bateu na trave. Se tem um paciente que bateu na trave, foi esse aí. Eu tenho um colega intensivista que é uma pessoa que eu admiro muito, o Bruno, que trabalhou comigo lá no Life um bom tempo, assim. Ele me falava isso, assim, ele falava... E na terapia intensiva tem muito isso, né? Terapia intensiva a gente quer intervir toda hora. Toda hora a gente tem que fazer uma intervenção. É impressionante, assim. Eu não fico quieto. Eu falo que tem hora que tem que amarrar a mão no intensivista. Tem hora que a gente não precisa intervir. A gente tem que esperar. Espera o seu doente. Esperar não significa ver ele piorando e não fazer nada. Não é ser acomodado, mas é segurar a ansiedade. O paciente tá ali, tá estável, tá bom. As intervenções que eu tinha que fazer, eu já fiz, ponto. Acabou. Dá tempo de fazer efeito, né? Espera. Não tô falando para esperar 24 horas. Nesse caso, era importante observar 24 horas, 48 horas, 72 horas, o paciente não dava crítico. Então, assim, espera acontecer alguma coisa, mudar alguma coisa no organismo do paciente para você tomar uma decisão. Então, assim, é uma lição desse caso. Esse caso ensinou pra gente várias coisas, realmente. Assim. Por isso que eu acho que, pra mim, sem dúvida nenhuma, o caso que mais me marcou. Me marcou muito também esse caso. Gostei. E isso aí, esse paciente, a resolução do quadro dele mostrou muito isso, né? Assim, foi fundamental a gente conseguir esperar. Muitas lições no dia de hoje. Acho que é isso, né? Para os nossos ouvintes, vou encerrar aqui com uma frase, como já é de costume, a última frase do ano. Acho que aprendemos com a medicina em todos os lugares que ela é. No fundo, um esforço humano que exige boa ciência, mas também uma curiosidade e interesse ilimitados em seu semelhante e que a relação médico-paciente é fundamental. Tudo mais segue disso. E retrata bem, eu acho que tudo que a gente falou ao longo desse ano, dos pontos altos aí de 2022, coloco pessoalmente o Chamar Clínica, que foi um projeto nosso. Com certeza, Carol, boa lembrança. Em conjunto.
E que eu tenho certeza que vão vir muitos frutos aí para 2023 do Chamar Clínica. E essa mensagem compila tudo que a gente falou e vai reiterar aí em 2023. Feliz Ano Novo! É isso. Feliz Ano Novo, Feliz pessoal. Ano Novo, gente. Obrigado por tudo esse ano, gente. Obrigado. Foi ótimo. Beijo, Beijo pra beijo. vocês.